Controle de vendas no Excel passo a passo. Aprenda a criar o seu próprio controle de vendas no Excel. Aula de número 32. Então, vou chamar aqui o nosso formulário. Ao clicar aqui na nossa forma, o nosso formulário será executado. E vamos entender de onde paramos na aula passada. Bom, o nosso formulário é esse, onde já manipulou aqui as nossas vendas, o nosso estoque mínimo, a nossa aba de cadastro, a nossa aba de pesquisa, gerar etiqueta e a nossa consulta de vendas. Então, o que a gente vai estar fazendo na aula de hoje é criar uma tela para quê? Para que eu possa dar entrada nos nossos produtos. Por quê? Porque toda vez que eu faço as minhas vendas, eu estou tirando a minha quantidade que eu tenho em estoque. E eu preciso repor essa quantidade. Então, eu preciso aqui de uma tela para que eu possa estar dando entrada em um produto previamente já cadastrado. Bom, o que é que eu vou estar fazendo aqui, ó? Vou descarregar aqui o meu formulário e vamos dar continuidade ao nosso projeto. O nosso canal Programador Excel VBA está no ar desde o dia 14 de maio de 2017. Temos mais do que 3 aninhos aqui na plataforma do YouTube. E o nosso foco é compartilhar conhecimento. Então, todos os dias postamos conteúdos novos. E para este ano, temos uma meta simbólica de chegarmos aos 20 mil inscritos. Número esse que vai fortalecer e fazer com que o nosso canal possa crescer e, claro, possa fazer conteúdos com muito mais qualidade. Então, conto muito com a sua ajuda, que você possa estar se inscrevendo no canal, caso ainda não seja inscrito, e se já for inscrito, que possa estar recomendando o nosso canal para amigos que também têm interesse em aprender Excel de forma gratuita. Então, se você faz parte de alguma comunidade de Excel, seja no Facebook, Telegram ou no WhatsApp, que você possa estar compartilhando nosso conteúdo nessas redes sociais. Então, se tem aquele amigo que quer aprender Excel e não sabe por onde começar, sugira o nosso canal. O nosso canal conta com mais de 1000 vídeos, conteúdos gratuitos todos os dias. Então, conto com a sua ajuda para batermos os 20 mil inscritos. Então, o que eu vou estar fazendo aqui, ó? Eu posso tanto pressionar o Alt mais F11, observe, ó. Ao pressionar aqui a tecla Alt F11, eu vou ter acesso ao Visual Basic Editor, o VBE. Como eu posso também, vou clicar aqui nesse símbolo do Excel, vou voltar lá para a nossa planilha. Como eu posso também estar simplesmente clicando aqui na guia Desenvolvedor e na opção aqui Visual Basic. Ó. Vou acessar a guia Desenvolvedor da mesma forma. Bom, eu posso tanto pressionar a tecla Ctrl mais R para ter acesso ao meu Project Explorer, que é esse carinha aqui, como eu posso simplesmente clicar aqui em Exibir, clicar aqui na opção Exibir e tá aqui o meu Project Explorer. Ó. Bom, o formulário é esse, a FRM principal, vou dar um duplo clique nele e ele vai se expandir aqui ao nosso centro. Ó. Vou fechar aqui a minha janela do Project e o que é que eu vou estar fazendo aqui? Bom, a vantagem de utilizar o controle multipage é que eu posso criar inúmeras páginas, ou seja, toda vez que eu preciso de uma página a mais, o que é que eu devo fazer? Ó? Basta eu vir aqui na minha última página, que tem inserida nesse momento no meu projeto. Então tá aqui a minha última página, vou clicar com o botão direito sobre ela e tá aqui a opção, ó, nova página. Ó. Observe, ó. Então, vou clicar sobre ela e está aqui a opção Nova Página. Então, cliquei aqui em Nova Página e, obviamente, uma nova página vai ser inserida aqui no nosso projeto. Observe, ó, foi inserido a Page 8. Lembrando que a contagem das pages começa em 0. Ó. Então, lembre-se, essa primeira page ela tem valor de 0. A segunda tem valor de 1. A terceira tem valor de 2. A quarta tem valor de 3. A quinta tem valor de 4, a sexta tem valor de 5, a sétima tem valor de 6 e a oitava tem valor de 7. Ou seja, quando eu manipular essa page via código, eu vou atribuir o valor 7 à mesma. Ou seja, vamos criar um botãozinho aqui do lado e vou colocar lá o meu multipage 1.value, que é o nome do controle que contém essas páginas. Então, multipage 1, que é o nome do meu objeto, e a sua propriedade value, ou seja, o seu valor. E que valor é esse que eu vou atribuir a ela? Vou atribuir o valor de 7, ou seja, quando eu clicar nesse botãozinho, ele vai me jogar para essa page aqui de número 8. Ó. Observe, ó. Então, se eu vir aqui, eu posso simplesmente copiar esse botão, como eu posso estar inserindo um novo. Ó. Então, vamos voltar lá para a minha guia Desenvolvedor. Desenvolvedor, Visual Basic. Então, vou clicar nesse botãozinho e eu vou estar copiando o mesmo. Então, vou copiar esse objeto, vou clicar sobre ele, vou dar um Ctrl C
e um Ctrl V aqui. Observe que o meu botão está aqui copiado do lado. Normalmente, toda vez que a gente copiar um objeto, ele tem por tendência a vir para o centro do form. Então, vou arrastar o mesmo para o lado desse outro botãozinho aqui, ó. Colei. Então, observe que aparentemente ele está com o mesmo nome desse outro botão que eu havia copiado. Lembrando que o VBA não aceita objetos com nome ambíguo. Então, embora eu tenha copiado esse botão, ele herda todas as formatações que eu possa ter aplicado ao mesmo. No entanto, o VBA identifica o nome dos meus botões e ele coloca o nome padrão no objeto. Se eu clicar sobre esse, clicar em propriedades, observe aqui que o nome que ele atribuiu ao mesmo, ó, Command Button 1. E um detalhe interessante, ó. Se você observar, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenho 7 botões. Por que o VBA identificou esse como Command Button 1? Se ele não foi o meu primeiro botão inserido? A resposta é bem simples, porque os demais botões eu já renomeei, ou seja, eles não estão com seus nomes padrões. Então o VBA identifica isso e ao copiar um objeto, ele já identifica com o nome padrão. E o primeiro nome, obviamente, vai ser o Command Button 1. Tanto é que se eu copiar um outro botão e colocar aqui do lado, ele vai colocar como Command Button 2. E por aí vai, beleza? Então o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou renomear esse nome aqui, ó, Command Button 1. Então, vou chamar aqui, por exemplo, de btn underline entrada. Esse btn é só para fazer referência a botão. Então, observe, ó, já esse nome aqui que fica sobre o meu botão é o meu caption. Então, esse é o nome que o meu usuário vai visualizar. E eu mudo isso através da sua propriedade caption. Tá aqui, ó. Observe, ó. Então, esse nome vem daqui, ó, do meu caption. Então, vamos mudar este nomezinho, ó. Então, eu vou colocar aqui como entrada. Ou seja, eu vou fazer as entradas dos meus produtos. Para fazer uma entrada do produto, obviamente eu tenho que ter cadastrado ele. Até é interessante que a gente possa a gente consiga verificar se o produto primeiramente está cadastrado. Para quê? Para que eu não dê entrada em um produto que não existe, beleza? Então isso daí a gente vai estar aprendendo. Então vamos lá, o que é que eu preciso aqui, ó? Vamos dar uma olhadinha. Observe que ele está com esse fundo cinza. Basta eu vir aqui em qualquer uma dessas pages que eu posso ter uma imagem de fundo, ó. Então vou clicar sobre qualquer uma dessas. Eu posso estar vindo, vou vir por aqui, observe, ó, através da sua propriedade Pictory, está aqui a sua extensão bitmap, ou seja, eu tenho alguma imagem inserida no mesmo, ó. Então o que eu vou fazer aqui, ó, vou copiar isso daqui, vou dar um Ctrl C e vou vir aqui na minha page 8. E com ela selecionada, observe que ela está como, na sua propriedade Pictory, ela está como nenhum, ou seja, eu vou substituir isso aqui pelo que eu havia copiado, ó. Vou selecionar e vou dar um Ctrl V. Lembrando que você pode estar inserindo uma imagem da sua máquina, desde que ela esteja no formato bitmap, ou seja, BMP. Então, ao clicar nessa caixinha, você vai apontar para onde você vai estar buscando a sua imagem. No meu caso, eu estou reaproveitando uma imagem que eu já tenho. Estou basicamente copiando de uma page e colando nas demais. Se observarmos, a minha imagem ficou aqui, ó, centralizada e ela não ocupou toda a área da minha page, ó. Então, isso daqui é bem fácil de contornar. Observe que eu tenho a minha propriedade, ó, Pictory Size Mod, ou seja, o modo que eu vou visualizar essa Pictory. E ela está no formato Clip, ó. Se observarmos, tá aqui, ó, Pictory Size Mod Clip. E eu vou mudar para a propriedade. Observe, ó, aqui tem uma caixinha e eu vou mudar para a propriedade Street, ó. A segunda opção aqui, ó, Pictory Size Mod Street. Ou seja, conforme o tamanho do meu objeto, a minha imagem vai se redimensionar, ocupando toda essa área. Então, selecionei e mudei para Street, ó. Ou seja, a minha imagem já se redimensionou. Então, vamos entender o que eu preciso aqui, ó. Bom, deixa eu clicar aqui em desenvolvedor, Visual Basic voltar para onde a gente estava. E eu vou clicar em exibir e eu vou clicar nessa opção aqui, ó, caixa de ferramentas. Cliquei, então agora eu tenho meu controle caixa de ferramentas para que eu possa estar inserindo objetos ao meu formulário, ó. Então, vamos pegar essa letra A, que é uma label, e eu vou inserir aqui, ó. Só para identificar para que vai servir o meu campo abaixo, ó. Então, deixa eu voltar aqui, desenvolvedor. Então, está aqui a nossa label. Então, vou clicar sobre ela. Observe que ela já está aqui as suas propriedades. Então, posso clicar sobre ela, propriedades, caso não tenha aparecido para você, ó. Bom, como eu não vou manipular ela via código, eu não preciso estar dando name mais interessante a mesma, beleza? Se você quiser, você pode estar renomeando. Como eu não vou chamar ela via código, então eu não vou dar nome à mesma. O nome que eu vou atribuir é apenas aqui o caption, esse nome que aparece superficialmente, ó. Então aqui eu vou colocar como código, ó, código produto, ou seja, que o meu usuário vai informar o código do produto para quê? Para que ele possa estar dando entrada no mesmo, ó. Observe que ela ficou com um preenchimento aqui cinza, ou seja, fica com um preenchimento diferente um pouco da minha imagem de fundo. Como é que eu resolvo isso, ó?
com ela selecionada, eu posso subir aqui na sua propriedade, ó, Backstyle. E vou vir aqui de Opaque para Transparente, ó. Ou seja, ele fica transparente. Então fica por trás dele aquela imagem de fundo do meu objeto, ó. A imagem de fundo do meu controle multipage, ó. Então, com ela selecionada, eu vou aumentar um pouco o tamanho da sua fonte e possivelmente colocar um tom negrito, ó. Então basta eu vir aqui na propriedade fonte, observe que está como tá Roma. Vou clicar nessa caixinha e vou configurar a mesma. Lembrando que quando eu faço isso, agora eu posso configurar esta e depois posso copiar a mesma e replicar quantas vezes eu quiser. E todas as demais cópias que virão já com a hierarquia do que eu fiz para essa formatação, ó. Então eu vou colocar aqui, ó, como negrito, não vou mudar minha fonte e vou aumentar aqui para 12, ó. Vou dar um OK. E vamos visualizar aqui como é que ela ficou, ó. Code produto, ó. Deixa eu voltar aqui a minha janela, tá aqui, ó, code produto. Peço desculpas a você por essa tremedeira durante a gravação do vídeo, beleza? Eu tô com alguns problemas aqui na minha máquina que futuramente a gente vai estar contornando, beleza? Então tudo isso eu dependo muito que você possa estar ajudando esse canal a crescer. Para quê? Para que a gente possa estar fazendo novos investimentos no mesmo e trazendo um conteúdo com muito mais qualidade. Então vamos lá, ó. Espero que você já possa ter deixado aquele gostei e vamos dar continuidade aqui aos nossos estudos, ó. Aqui o code produto. Então o que eu vou fazer, ó? Vou clicar aqui em caixa de texto, ou seja, nesse objeto, e eu vou estar clicando sobre ele e agora desenhando aqui no nosso form, ó. Então isso aqui será o meu código produto, ó. Bom, vou diminuir só um pouco, já que basicamente o meu código produto vai começar a partir do primeiro caractere, ou seja, pode ser o 1, pode ser o 2, o 3 e por aí vai. Agora eu posso copiar isso aqui, ó. Vou dar um Ctrl C, na realidade vou só aplicar já uma formatação diretamente nessa caixa de texto, ó. Então vou vir aqui novamente, ó, através da propriedade fonte, vou clicar nessa caixinha e vou também aumentar um pouco o tamanho dessa fonte, ó. Vou colocar como negrito, também vou colocar com o tamanho de 12, ó. Bom, a priori você não vai perceber diferença alguma, só vai perceber a diferença quando eu estiver digitando nesse objeto. Então vamos copiar os mesmos, ó. Vou dar um Ctrl C, vou dar um Ctrl V e aqui eu vou colocar como a descrição do produto, ó. Então aqui vai ser a minha descrição. Então já esse eu vou aumentar o mesmo. Então qual é a ideia? A ideia é eu colocar o código do produto neste campo e ele autocompletar com a descrição. Também vou querer que ele autocomplete com a medida. Então vou dar um Ctrl C, um Ctrl V. Então vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui como unidade de medidas. E também é interessante o que, ó? É interessante que quando eu coloco o código produto, eu possa já visualizar a descrição, a unidade de medidas. Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso banco de dados, como é que está cadastrado, ó. Então aqui eu tenho o código produto, a descrição. É interessante que eu possa visualizar a marca, então vamos lá, ó. Vou inserir a marca. Então vou colocar essa unidade de medidas um pouquinho mais abaixo e aqui acima eu vou deixar a minha marca, ó. Então unidade de medidas deixei abaixo e vou utilizar agora a unidade de medidas, ó. Perdão, deixei a unidade de medidas abaixo, vou utilizar agora a nossa marca, ó. Então a priori eu só estou copiando e colando, lembrando que o VBA está identificando os objetos que eu tenho e ele mesmo vai renomeando os mesmos, beleza? Depois a gente dá um nome bem mais intuitivo para que a gente possa manipular via código de uma forma muito mais fácil, ó. Então aqui vai ser a minha marca. Bom, é interessante que eu possa visualizar a quantidade que eu tenho nesse momento em estoque. Então, vou copiar esse campo aqui, vou dar um Ctrl C, vou dar um Ctrl V. E eu vou colocar aqui, ó. Aqui eu vou querer visualizar a quantidade que eu tenho nesse momento em estoque, ó. Quantidade estoque. Bom, tá aqui o campo que vai me mostrar a quantidade que eu tenho em estoque. E agora eu vou criar o campo para que eu vou ter apenas um único campo editável. O campo que... Perdão, eu vou ter... Na realidade eu vou colocar dois campos editáveis. Eu vou criar um campo para informar o valor do produto e um campo para informar a quantidade que eu estou dando entrada, beleza? Então vamos copiar isso aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V. E eu posso dar um segundo Ctrl V, ó. Se eu arrastar, observe que quando eu colei, um ficou sobre o outro, beleza? Então deu aquela impressão que havia nem copiado, ó. Então, o que eu vou fazer aqui? Simplesmente eu vou arrastar aqui para o lado, ó. E também vou arrastar esse outro, ó. Então vamos lá, ó. Esse daqui vai ser o que, ó? A quantidade que eu tenho em estoque. A quantidade que eu tenho em estoque, eu vou deixar ele sendo esse último campo, beleza? A quantidade de estoque e tá aqui o objeto relacionado a ele. Esse daqui... Eu vou colocar esse primeiro campo, eu vou utilizar como sendo o valor do meu produto, ó.
Então, como eu havia dito, eu vou deixar essa quantidade em estoque que vai aparecer para mim quando eu digitar o código do produto, como sendo nesse último campo aqui, ó, quantidade de estoque, e vai aparecer a quantidade que eu tenho momentaneamente no estoque. Eu vou utilizar esse campo aqui, vou renomear o mesmo para o valor que eu tenho nesse momento para o meu produto. E eu vou deixar que ele possa ser editável, ou seja, a pessoa vai poder estar alterando mesmo. E aqui será a quantidade que eu vou estar dando entrada, beleza? Então, entendido esse conceito, o que é que eu vou estar fazendo? Ó? Aqui vai ser o valor do produto. Eu vou colocar valor. E esse aqui eu vou colocar quantidade de entrada. Vamos ver como é que vai ficar se eu deixar dessa forma. Quantidade de entrada. Ó. Então, eu vou só aumentar um pouquinho mais o campo. Então, deixa eu arrastar ele para o lado. E deixa eu arrastar essa label aqui para o lado. Ó. Quantidade de entrada. Eu vou aumentar um pouquinho mais, beleza? Então, aqui será o meu valor. Também vou aumentar um pouquinho mais. E deixa eu reposicionar esse objeto para cá. Ó. Observe que não ficou muito interessante dessa forma. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Basicamente, eu vou arrastar para esse lado e vou aumentar um pouco mais esse carinha aqui. Ó. Na realidade, eu vou aumentar um pouco mais ambos, beleza? Só para que a gente possa ganhar um pouco mais de espaço. Ó. Então, deixa eu arrastar esse carinha mais para o lado. E agora eu vou reposicionar este outro. Ó. Legal? Pronto, ó, quantidade de estoque. Vou diminuir só um pouquinho aqui o valor. Deixa eu aumentar esse daqui. E agora eu vou aumentar um pouco este, ó. Bom, vou salvar aqui o nosso projeto para a gente não perder nada do que fizemos até aqui. E agora, o que a gente vai estar fazendo? Vamos renomear os objetos. Então, esse primeiro campo aqui, se observarmos, ele está com o nome textbox1, o nome padrão. Ó. Então, vamos dar um nome intuitivo para o mesmo. Ó. Eu vou colocar aqui como txt underline ent de entrada e eu vou dizer que ele é o meu code, beleza? Então, observe o nome. Ó. Lembrando que eu não posso deixar espaçamentos, então eu posso tanto juntar o nome como eu posso colocar um underline, que é o que eu estou fazendo. Ó. Então, eu tenho por hábito colocar as iniciais que representam o nome do meu objeto, dar um underline e colocar o nome mais intuitivo para o mesmo. Ó. Então, como ele faz parte da minha aba entrada, eu coloquei aqui txt, referência a textbox, underline, ent de entrada, underline, code, referência ao código produto. Ó. Então, eu posso simplesmente agora ó, copiar isso aqui, dar um Ctrl C, selecionar esse objeto, selecionar o meu name, dar um Ctrl V e, claro, mudar apenas o final do nome. Ó. Vou chamar isso aqui de des, de descrição. A mesma coisa eu vou fazer para este outro, ó, textbox 4, vou dar um Ctrl V e vou chamar ele de med, ou seja, de med não, de marca. E vamos colocar o nome completo, ó, marca. Já esse outro é o meu unidade de medidas, então vou colar, vou dar o Ctrl V e vou colocar aqui med de medidas, ó. Já esse outro é o meu valor, então eu vou também dar um Ctrl V e trocar aqui para valor. Quantidade de entrada, então eu vou selecionar esse textbox 7, que deu Ctrl V. E aqui vai ser o meu txt entrada quantidade, ó. E já esse é a quantidade que eu tenho em estoque, então vou dar um Ctrl V, quantidade estoque. Quantidade entrada estoque. Bom, vou salvar novamente o meu projeto e agora a gente vai estar entrando na programação do mesmo. Então vamos lá, para que eu possa estar programando a gente tem que entender o conceito. Ó. Bom, o conceito será qual? Eu vou digitar aqui o código produto, ao dar um Enter, um Tab, ele já vai acionar o evento AfterUpdate, que conforme ele recebe uma informação e é atualizado o campo, ou seja, eu atualizo o campo, ao pressionar um Enter ou Tab, eu simplesmente saio do campo. Ele já vai trazer as informações para a descrição, marca, quantidade de medidas, valor, quantidade de entrada e quantidade de estoque. Também ele vai verificar se o produto existe. Vai que eu esteja dando entrada em um código que não exista, beleza? Então, para evitar essa situação, é interessante que ele possa verificar se aquilo lá existe. Então, vamos lá por partes, ó. Então, eu vou estar manipulando qual guia? Qual é a guia que eu vou estar dando entrada? Bom, a guia que eu vou estar dando entrada é aqui na minha guia BD, ó. Perfeito? Então, essa é a guia que vai receber a minha entrada. Ou seja, para que fique mais claro, ó, quando a gente dá a entrada, é interessante que ele possa vir aqui na minha quantidade que eu tenho no estoque,
capturar a quantidade que eu tenho nesse momento em estoque e somar com a quantidade que eu estou dando de entrada. E também é interessante o que além dele alterar essa quantidade, ele armazene um histórico do que ele está dando de entrada, possivelmente em uma outra guia. Então é interessante que eu possa criar uma guia dentro desse projeto, selecionar aqui alguma outra plan e criar a mesma, para que eu possa estar armazenando um histórico de entrada, beleza? Então se eu vim aqui, ó, vou vir aqui na minha planilha 1, vou renomear e vou chamar ela de entradas. Então, para que fique mais claro, toda vida que eu der entrada de algum produto, além dele vir aqui na minha guia BD, que é onde estão os meus produtos cadastrados, observe, ó, deixa eu localizar aqui a minha guia BD, onde estão os meus cadastrados, ele vai pegar a quantidade momentaneamente que eu tenho no meu estoque, vai autossomar com a quantidade que eu estou dando entrada, e vai lá na minha guia entradas e também vai salvar que entrada eu dei. Para quê? Para que eu possa, possivelmente, eu saber quais entradas foram dadas em período de datas, quantas entradas eu dei de tal produto, por aí vai, beleza? Então a ideia é apenas passar um conceito, e aí você replica e adapta conforme a sua necessidade, beleza? Então vamos lá, ó. Vamos por partes, ó. Primeira coisa, eu quero fazer o que, ó? Como eu vou manipular essa guia aqui chamada BD, o que eu vou estar fazendo, ó? Como eu vou manipular a guia BD, eu simplesmente vou aqui em desenvolvedor, lembrando que eu não vou manipular o nome BD, porque alguém pode ir lá no nome BD e alterar o nome. Isso daí vai afetar o nosso código. Então eu vou utilizar o codename, ó, Project Explorer. E vamos aqui no BD, ó. BD é esse nome entre parênteses, é aquele nome superficial que qualquer pessoa pode estar alterando. Já o nome que eu vou manipular via código é esse nome aqui, ó, planilha 1, que é o codename, beleza? Então quando eu escrever lá planilha 1, eu estou querendo dizer que eu estou manipulando o BD. Então vamos lá, duplo clique nesse objeto, dei um duplo clique dentro no mesmo, e eu vou acessar aqui o seu evento Change, ou seja, o seu principal evento. Então observe, estou dentro do evento Changer, mas não é o evento Changer que eu quero manipular. Por que eu vim para ele? Porque ele é o principal evento da Textbox. Ó. Então o evento Changer, como é que ele funciona? Conforme eu vou digitando, ele já vai executando uma ação. E não é isso que eu quero. Eu só quero que execute a ação quando eu pressionar um Enter ou Tab, eu simplesmente sair do campo, beleza? Então vou vir aqui nessa caixinha lateral, observe, e vou mudar do evento Changer para um outro evento, o After Update. Então observe, ó, vou vir aqui do Changer e mudar para o After Update, ó, o primeiro evento. Ó. Então deixa eu voltar lá para a nossa janela do VBE e tá aqui, ó, o evento After Update. É interessante que eu apague essa outra rotina para quê? Para somente economizar código, beleza? Aqui não vai influenciar em nada eu deixar ela em aberto ou não deixá-la, beleza? Então vamos lá, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Bom, vamos criar aqui uma variável, vou chamar ela de lim e vou dizer que ela vai ser do tipo asInteger. E também, para que fique bem claro a você, ó, é sempre interessante o que, ó, vou só dar um Enter, observe que ele reconheceu. Então, lá está a nossa variável lim, ó. Como eu tenho uma variável lim em várias rotinas, é sempre interessante que a gente crie ela em um único local, ou seja, fora das minhas subs. Para quê? Para que eu possa manipular ela dentro de qualquer sub que eu queira, e não que eu fique criando várias variáveis. Observe, ó, aqui eu criei uma variável lim dentro desse private. Aqui eu criei uma outra variável lim dentro desse outro private. Gleudson, o VBA vai aceitar? Vai aceitar. Por quê? Porque ela está privada a essa rotina. Ó. Então ela só é reconhecida aqui dentro. Mas no momento que eu crio ela lá no topo deste módulo, eu consigo manipular ela dentro de qualquer private. Ou seja, eu declaro ela uma única vez. Isso é bem mais interessante, beleza? No entanto, eu vou deixar dessa forma aqui. E aí, cabe a você fazer dessa forma ou não, beleza? Então vamos lá, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Vou utilizar aqui a estrutura with, que quer dizer com. Lembra daquele meu objeto? Se me falha a memória é o planilha 1. E vou dar um Enter. Observe que ele reconheceu, a minha primeira letra ficou maiúscula. Então o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou utilizar o método find. Conforme eu digite alguma coisa naquele campo, ao reconhecer ele vai autocompletar os demais campos. Então basicamente é como se fosse um PROC-V. Só que o método find é bem mais interessante, porque ele é muito mais parecido com a função corresp. Ele consegue encontrar em qual linha está a informação que eu estou buscando, beleza? Então, basicamente, ele me retorna a linha. E ao saber da linha, aí fica mais fácil eu manipular e retornar as informações que eu queira para os demais objetos. Então, vamos lá. Ó. Minha variável lim vai ser igual aqui.
vai ser igual ao meu ponto range. O range é uma propriedade da minha planilha 1. Abro o meu parênteses, entre aspas duplas, vou informar a coluna que eu vou estar buscando. Se não me falha a memória, a minha informação é exatamente na minha primeira coluna. Ó. Então, na minha primeira coluna, é o código do meu produto. Ó. Então, vamos lá. Visual Basic. É interessante a você que, se você não for cadastrar os produtos iniciais de 1, 2, 3 e diante, é interessante que você possa ter uma coluna para o código do produto e uma coluna para a identidade do registro, beleza? Aqui no meu caso, eu estou utilizando a própria coluna, a primeira coluna, tanto como identidade do registro, como também o código do produto. Até porque ela nunca vai se repetir, beleza? Então vamos lá, Visual Basic. E eu vou colocar aqui, ó, entre aspas duplas, a coluna A. Não faz diferença eu colocar maiúsculo ou minúsculo. Ele não vai diferenciar, beleza? E eu vou utilizar aqui o ponto find, ou seja, eu vou procurar. E eu vou procurar na minha coluna inteira da coluna A. E eu vou procurar quem? Eu vou procurar o meu mi.txt underline ent code, que é onde eu informo o código do produto. E eu vou utilizar aqui o teste, vírgula. Não é obrigado eu passar esse parâmetro, mas é interessante que eu informe por quê. Porque possivelmente, se eu informar, digamos que eu não tenha o registro número 1, e eu distei o número 1, suponhamos que eu distei o 10, e eu não tenho o 10. Possivelmente pode ser que ele retorne o número 1, pode ser que ele retorne o 11, não sei. Para que ele não traga algum valor parecido, eu vou forçar que ele sempre traga o valor exato. Então, por isso que eu vou utilizar esse argumento aqui, ó, o locat, dois pontos igual, esse dois pontos igual faz parte da linguagem, e eu vou colocar o argumento 1. Se não me falha a memória, o 0 seria que ele aceitaria valores parecidos, beleza? Então, o locat basicamente é só para isso, para que eu force que ele traga o valor exato. Então, 1 é o argumento. Eu tenho um argumento 0, tenho um argumento 1, e não me lembro agora se eu tenho um argumento 2, beleza? Então, vou fechar aqui o parênteses. E feito isso, eu vou colocar o row, ou seja, a linha. Então, eu estou basicamente fazendo o que ao nosso código? Eu estou dizendo, ó, procure a informação que você digitou no txt end code, que é aquela text box que eu informo o código do produto, e procure onde? Na coluna A. E procure o quê? Uma correspondência exata ou aproximada? Correspondência exata. Aonde? Na minha linha. Beleza? Então, basicamente, é isso que eu estou dizendo ao meu comando. E aí, ao encontrar essa informação, ele vai armazenar na minha variável em qual linha ele encontrou, beleza? Então ele não vai armazenar o código do produto, ele vai armazenar em qual linha ele encontrou. Por isso que eu digo que ela é muito semelhante, ao invés do procv, que ela é muito mais semelhante à função corresp. Bom, aí ele encontra na linha, eu vou querer o quê? Eu vou querer autocompletar aquelas outras text box. E como é que eu autocompleto elas? Ó? Ponto, cells, abro o meu parênteses na minha variável lim, que é exatamente essa linha aqui acima, pois ela serve para que eu saiba em qual linha ele encontrou o que eu digitei, como código produto, e aí eu vou informar qual a coluna. Bom, eu quero a coluna 2. Então, o que é que eu quero da coluna 2? Bom, para que fique mais claro, o que está pós sinal de igualdade é quem está enviando os dados. Quem está antes sinal de igualdade é quem está recebendo os dados. Então, eu quero pegar os dados da minha planilha e enviar para as minhas text box. Então, o que eu devo fazer? Eu vou recortar isso aqui, vou dar um Ctrl X, e primeiramente eu vou informar o nome do objeto, pois é ele que vai receber os dados. Então, eu vou colocar aqui, ó, mi.txt, underline, ent, des, que é o nome daquele objeto, que é o nome da minha descrição, ó, ponto .text. E aí, pós sinal de igualdade, eu vou colar o comandozinho, ó, ponto .cells, da minha variável lim, da minha coluna número 2. Ou seja, ao encontrar a informação da minha linha, da minha coluna número 2, ele vai repassar para o meu txt end 10, beleza? Só para a gente testar, ó, end with, vou colocar o end with para fechar esse structure with, e a gente já pode testar aqui, ó. Se entendermos esse conceito, fica super fácil replicar para os demais campos, ó. Então, vou executar isso daqui e vamos fazer um teste. Então, observe, ó, vou vir aqui na minha aba entrada, observe que nada faz por enquanto, até porque eu ainda não programei ela para que ela me jogue para page de valor 7, que é a oitava page. Então, vamos só descarregar aqui o formulário, desenvolvedor, Visual Basic, exibir aqui o meu Project Explorer, duplo clique aqui no meu FRM principal e vamos dar um duplo clique naquele botãozinho para que ele me jogue para a página correta. Bom, agora eu vou dar um duplo clique aqui no meu botão. Deixa eu voltar lá para a janela do Visual Basic Edit, tá aqui, ó, btn click, ou seja, estou dentro do evento clique daquele botãozinho que eu inseri para eu acessar o meu menu. Então eu vou colocar aqui, ó, mi.multipage1.value igual a 7, ó.
Bom, feito isso, o que, é que ele vai fazer? Ó? Vamos chamar o nosso formulário por aqui mesmo. Eu posso tanto chamar por lá, pela janela do Visual Basic Edit, pressionando o F5 ou clicando naquele meu executar. Como eu posso chamar por aqui mesmo. Ó. Vou clicar na aba Entradas. Observe que eu fui lançado para a aba de entradas e eu vou informar agora o código produto. Ó. Código produto número 1. Vou dar um Enter. Observe, ó. Ao reconhecer o código produto, observe que ele trouxe aqui água sanitária de 1 litro clorito. Ó. Se eu colocar aqui número 2 e der um Enter, observe que ele trouxe água sanitária de 5 litros Brasil. Ó. Se eu colocar o número 3, observe, ó, amaciante de 5 litros Ajax amarelo, beleza? Então, muito rápido, muito fácil, ó. Ele simplesmente puxa a informação aqui para o meu texto box da descrição. Gladys, e para os demais campos, como é que eu faço? Muito simples, ó. Basta eu mudar o nome dos objetos e o número das colunas correspondentes aos mesmos. Então vamos lá, ó. Desenvolvedor, Visual Basic, e aí o que eu vou fazer, ó? Bom, para eu fazer isso, duplo clique aqui no meu FRM principal e agora eu vou puxar as demais informações. Se não me falha a memória, a terceira coluna é a marca. Tá aqui, ó, a marca, e a quarta coluna é a medidas. Então vamos lá, ó. Entendido isso, eu vou dar um duplo clique aqui no meu objeto novamente e vou replicar aquele código, ó. Deixa eu voltar aqui para o Visual Basic Edit. Então o que, que eu vou fazer aqui, ó? Vou dar o espaçamento aqui e vou copiar isso aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V e vou alterar aqui para 3. E aqui eu vou alterar para 4, porque eu quero a informação da terceira e da quarta coluna. E eu vou enviar para quais objetos? Aqui, se não me falha a memória, é a marca. Aqui, se não me falha a memória, é medidas. Observe que a inicial não ficou maiúscula. Então, deixa eu apagar esse S. E também não ficou maiúscula. Então, vamos aqui digitar. mi.txt underline ent med, que é o nome do objeto, ó. Beleza? Então sempre fica aí registrada a importância de eu colocar a inicial em maiúsculo, pois quando eu coloco e ele não fica em maiúsculo, isso quer dizer o quê? Que ele não reconheceu, ou seja, eu estou digitando um objeto de forma errada. Bom, após a minha unidade de medidas, deixa eu dar uma olhadinha aqui no nosso formulário, eu vou precisar aqui do valor do produto e a quantidade que eu tenho em estoque. Esse daqui vai estar livre para que o meu usuário possa estar digitando. Então, valor, o meu valor está em qual coluna? O meu valor está na minha coluna F, ou seja, na minha sexta coluna. Então vamos lá, vou dar um duplo clique aqui no meu objeto, vou colar aquele mesmo comando e vou alterar para 6. Não tem importância eu pular uma coluna, beleza? E aqui eu vou colocar o meu valor, se me falha a memória é esse, ó. Isso mesmo, ó. E por último, eu vou informar aqui a quantidade que eu tenho em estoque, ó. Então, estoque, se não me falha a memória, ó. E aqui, o meu estoque está na minha quinta coluna. Observe, ó. Quinta coluna, ó. Que é essa quantidade aqui, ó. Gleidson, mas aí tu salteou. Você observe, ó. Se você salteou da coluna 4 para 6 e depois voltou para 5. Tem algum problema? Não tem. Mas só para ficar mais interessante, eu vou copiar esse comando, Ctrl X, e vou dar um Ctrl V. Por que eu fiz daquela forma? Porque se observarmos, ó, eu coloquei primeiramente o campo valor antes da minha entrada. Mas aí isso é indiferente, beleza? Aqui ele vai funcionar da mesma forma. Beleza? Isso aqui não vai influenciar eu ter colocado o campo depois ou antes. Então aqui, eu poderia também ter deixado coluna 4, depois 6, depois voltado para 5. Mas é interessante o quê? Que já que ele está nesse caminho de 4, 5, 6, é interessante que ele não salteie e depois retorne. Quem sabe, creio eu que o nosso código vai até funcionar de uma forma bem mais rápida, beleza? Então é interessante que eu já deixe na ordem correta. Então observe, ó, vamos executar por aqui mesmo. Observe que tanto eu posso clicar nesse carinha, como eu posso estar pressionando a tecla F5. Ó. Vai executar da mesma forma. Ó. Então eu vou clicar nessa setinha. Ó. Cliquei. Vamos aguardar aí a execução do nosso form. Ó. Já está executado. Vou só abrir a mesma aqui, clicando no símbolo do Excel e voltar lá para a nossa planilha que já está aberta. Ó, nosso form. Então aqui na nossa aba entradas, vou informar o código produto, vou digitar o número 1 e vou dar um Enter. Observe que ele já autocompletou, ó, com a quantidade que eu tenho em estoque, com o valor do meu produto. E aqui, como eu havia dito, a quantidade de entrada. Ó. O que eu vou estar fazendo a priori? Ó? Bom, se observarmos aqui o meu valor, ele não veio no formato moeda. Então, isso é muito simples de resolver. Desenvolvedor Visual Basic, basta eu pegar essa informação e formatar como moeda. Ó. Então, vou colocar aqui o meu format, abro meu parênteses. E eu vou formatar o quê? Eu vou formatar esse carinha aqui, ó. Então eu vou estar formatando isso aqui no formato de moeda, ó. Então basta eu colocar aqui uma vírgula e a máscara que eu quero, ó. Currency, ou seja, do tipo moeda, ó. Bom,
Feito isso, o que a gente vai estar fazendo mais? Ó, deixa eu voltar aqui à janela do VBE. Vamos também, lembre-se que como eu vou deixar editável apenas alguns campos, então o que eu vou estar fazendo? Ó, eu vou meio que bloquear os demais campos. Só que eu vou bloquear utilizando aquela propriedade, o locket, e não o enable, beleza? Então deixa eu tentar aqui, corrigir aqui o probleminha aqui, ó. Bom, observe, ó. A priori eu vou utilizar primeiro o enable, para você ver a diferença, ó. Vou pegar este outro, estou com a tecla Ctrl selecionada e vou clicando nos objetos que eu quero, ó. Bom, a priori eu vou bloquear esses campos, ó. Clico sobre ele, posso clicar sobre qualquer um deles, como eles têm as propriedades em comum, eu posso alterar todas de uma única vez, ó. Então, como eu havia dito, selecionei todos os campos aqui, como são text box e elas têm propriedades em comum, basta eu selecionar as mesmas, posso clicar com o botão direito e vou clicar aqui em propriedades, ó. E aqui em propriedades eu vou formatar todas que eu selecionei de uma única vez, ó. Então eu vou mudar aqui a sua propriedade, observe que ela tem uma propriedade aqui chamada enable, ó, e ela está como true, ó. Então eu vou mudar aqui de true para false, ou seja, eu vou desabilitar essas text box. E observe como é que elas vão ficar, ó. Então eu vou executar aqui. E vamos observar aqui como é que vai funcionar as mesmas, ó. Então, nesse primeiro momento você não vai perceber diferença alguma, mas observe, ó, vou editar o código produto e observe o que vai acontecer aqui, ó. O meu formulário, se observarmos, ó, o que acontece, ó? Os meus textos, observe como é que eles não ficam mais destacados, ó. Então, obviamente, eu não vou conseguir mudar informação alguma dentro desses campos, ó. Só ficou livre os campos que eu não mudei para o enable, ó. O campo código produto, porque é um campo que eu vou poder mudar o código produto. O valor também eu vou mudar o valor. Porque qual é a ideia aqui? Se eu mudar este valor, independente se eu mudar esse valor ou não, como eu vou utilizar essa tela para dar entrada no meu estoque e também para atualizar lá no meu estoque a quantidade que eu tenho nesse momento, eu também vou atualizar com o valor do produto. Então suponhamos que eu preciso mudar o valor. Então eu vou vir por aqui mesmo e vou utilizar esse campo para isso, beleza? Bom, então entendido esse conceito, o que eu vou estar fazendo? Ó, eu não gosto de utilizar dessa forma, então eu vou utilizar aqui não o enable, e sim o locket. Então vamos ver aqui na prática. Ó. Então eu vou descarregar aqui o meu formulário, desenvolvedor, Visual Basic, duplo clique aqui no meu FRM principal. Deixa eu voltar aqui ao meu formulário e vou selecionar lá os mesmos objetos. Ó. Vou pressionar a tecla Ctrl e vou clicar nos objetos que eu quero. Ó. Então cliquei sobre eles. Novamente eu vou mudar aqui do enable, vou deixar como padrão, que é o true, e vou vir aqui na propriedade chamada locket, ó. Então vamos localizar aqui a mesma, e tá aqui ela, ó. O meu locket, que basicamente é o cadeado, ela tá como false, então eu vou alterar ela para true. Então observe, ó, muda aqui de false para true, ó. Então se eu executar agora nosso formulário, observe como é que ele vai se comportar, ó. Entrada, vou informar o código produto, vou dar um enter, e observe que agora ele fica nesse formato assim, ó. Ah, você pode estar se perguntando, mas agora eu vou poder editar todas essas informações. E eu vou dizer para você que não. Ó. Se eu vim aqui tentar apagar isso, observe que eu não consigo. Ó. Eu observo que eu consigo entrar no campo, eu não consigo digitar nada dentro do mesmo. Só que ele fica nesse formato agora mais vivo a cor. Ó. Então para mim é bem mais interessante. Ó. Algo interessante que você deve saber é que ao utilizar a função, o método find, assim como o procv, quando você coloca lá uma fórmula, você bota, perdão, quando você insere o procv e ele não consegue encontrar o valor que está sendo procurado, você sabe perfeitamente que acontece lá um errozinho, porque se ele não consegue encontrar aquele valor dentro da matriz tabela, ele bota lá como não encontrado, beleza? Ele aparece lá um errozinho. Então o método find é a mesma coisa, só que o método find, o que vai acontecer? Ele vai estourar na nossa tela o erro. Então observe, ó. Aqui eu estou digitando produtos que eu tenho cadastrado. Se eu colocar o número 10, ele vai autocompletar. Se eu colocar aqui o 12, ele vai autocompletar. Agora vamos imaginar que eu coloco um código de produto que não existe. Vamos ver o que acontece, ó. Se eu colocar aqui, por exemplo, ó, 156, acho eu que eu não tenho. Vou dar um enter. Observe, ó. Isso é o que ele está procurando. Deixa eu ver se já ocorreu o erro ou não. Deixa eu voltar aqui a janela do VBE e está aqui, ó. Observe, ó. A variável do objeto ou a variável do bloco int não foi definida. Então, quando isso ocorre, o que isso quer dizer? Isso ocorre porque ele não encontrou o valor que eu estou procurando. Então, é interessante o quê? Que se ele não encontrar, eu iniba essa situação. Então, vamos fazer isso, ó. Vou clicar aqui no meu fim para parar o código e vamos fazer esse ajuste, ó. Então, para isso, eu posso tanto utilizar esse carinha aqui, ó, o erro, resume next,
Ou seja, basicamente com esse comandozinho aqui, com essa instrução, eu vou apenas ignorar o erro. E não é isso que eu quero. Perfeito? Tanto é que se eu executar agora, observe, ó. Se eu vir aqui digitar, ó, 156, der um Enter, ó, não trouxe nada. Se eu colocar aqui, ó, por exemplo, o 1 e der um Enter, ele encontrou. Se eu colocar aqui o 160, ó, que eu não tenho, basicamente ele não fez nada, só ignorou o erro. Ou seja, é interessante que o quê? Eu já sabendo que se ele procurar algo e ele não encontrar, e eu sei que vai dar um erro, eu vou tratar esse erro de alguma forma e não somente ignorar. Então, como é que eu faço isso? Primeira coisa, se ele não encontrar, é interessante que ele me informe por que ele não fez nada. E claro, limpe os demais campos para quê? Porque se eu vim aqui colocar o código produto, ó, 1, trouxe o código produto 1. Se eu vim aqui colocar um código produto que não existe, ó, 170, eu vou imaginar, se eu estiver distraído, eu vou imaginar que possivelmente ele encontrou. E isso que eu estou visualizando pertence ao código número 170, quando na realidade essas informações pertencem ao código anterior que ele havia encontrado. Então, para que não aconteça isso, se ele não encontrou o código, ele vai informar que não encontrou, vai limpar os campos, beleza? Então, como é que eu faço isso? É muito simples, ó, desenvolvedor, Visual Basic, e ao invés de utilizar o erro resume next, que ele simplesmente só ignora o erro, vou colocar um aspas simples aqui para você ver o código que eu utilizei. E lembre-se que o que está em verde o VBA não compila, ou seja, ele não processa. E eu vou utilizar o on erro goto, ou seja, eu vou tratar esse erro. Eu vou criar uma variável aqui chamada erro. Observe, ó. Beleza? E aí agora o que eu faço? Se não houver erro, ele executa isso daqui para a gente. Se houver algum tipo de erro, ele vem para cá, ó. Erro, 2 pontos. Esse erro, 2 pontos, é esse erro aqui, ó. Beleza? Eu vou dar um Enter. E agora vem para o meu exit sub. Perdão. Vou primeiramente colocar o nosso exit sub. Ou seja, algo bem interessante que você deve saber. Quando eu utilizo a instrução ou erro goto, utilizando o exit sub, para que você entenda e fique mais claro. Quando eu utilizo o exit sub, ele para o código. Ou seja, ele ignora tudo que estiver abaixo dele. Só que dentro da estrutura o erro goto é meio que ao contrário. Ele ignora tudo que está acima dele e só executa o que está abaixo dele. Então, ele vai, se houver algum tipo de erro, ele vai ignorar isso daqui e basicamente vai executar o que estiver abaixo do meu exit sub, que será o quê? Vou informar o meu usuário, ó, msgbox, vou utilizar aquele nosso envar, entre parênteses, entre aspas duplas, o nosso username, para quê? Para informar o meu usuário de uma forma bem mais amigável a nossa mensagem. Lembre-se que o username vai retornar o nome da pessoa que está na minha máquina, concatenado com a mensagem que eu quero, ó. Não foi encontrado o código informado. Não foi encontrado o código informado. Fechou aspas duplas, vírgula, VB. Observe, ó, deixa eu colocar aqui. Ah, um detalhe interessante. Se você observar, ele não autocompletou porque eu utilizei só msbox. É msgbox. E agora sim, ó, vou colocar uma vírgula e observe que agora ele vai me sugerir. Então, quando você fizer isso e não autocompletar, pode ter certeza que você digitou alguma coisa errada antes de chegar nesse comando, ó. Vírgula e agora o título da nossa mensagem, ó. Vou colocar aqui, ó, controle de vendas. E fecho aspas duplas, ó. Se observarmos, o nosso texto ficou um pouco escondido. Então eu vou vir aqui, aproveitar que já tem um espaçamento, colocar um underline e dar um enter. Assim eu quebro a linha de comando, ó. Beleza? Bom, então além disso, é interessante que ele limpe os campos. Então vamos copiar esses carinhas aqui, ó. Vou copiar eles, vou dar um Ctrl C. E vou colar aqui, ó, Ctrl V. E aí o que eu vou fazer? Ó? Simplesmente eu vou colocar aqui, ó, igual. Aspas duplas, aqui a mesma coisa, ou seja, eu estou esvaziando os objetos, ó. Ou seja, se ocorrer o erro, ele vai dizer ao meu usuário que não encontrou e vai limpar os campos, ó. Então, também eu preciso, nesse caso, eu não vou limpar o próprio campo do código produto, beleza? Vou limpar apenas os campos abaixo dele. Então, vamos fazer um teste, ó. Se eu vir aqui na aba entradas, colocar, ó, código 1, encontrou. Se eu vir aqui colocar o 130, ele tem? Tem. Se eu colocar o 160, ele tem? Opa, Gledson, não foi encontrado o código informado. Ó. Dou um OK. E limpou os campos para a gente. Ó. Como ele também pode primeiramente limpar e depois informar que não foi encontrado. Aí vai da sua lógica, beleza? Bom, eu vou deixar para a próxima aula a programação para que eu possa dando tanto a entrada automaticamente, como também registrando a movimentação, beleza? O nosso histórico de entradas. Então, na nossa próxima aula a gente vai aprender a quando clicar, ele vai salvar lá no nosso banco de dados, vai pegar a quantidade que eu tenho nesse momento em estoque e autossomar com a quantidade que eu estou dando entrada.
E ao mesmo tempo ele vai salvar na minha aba entradas o histórico de entradas para que eu possa simplesmente consultar quando eu precisar futuramente poder consultar quantas entradas eu dei por um intervalo de datas, quantas entradas eu dei pelo código produto ou alguma coisa do tipo, beleza? Então, não perca a nossa próxima aula. Espero que você tenha gostado, tenha deixado aquele gostei. Porque nos ajuda muito. Sempre que puder assistir um vídeo nosso, deixa aquele gostei e, se possível, utilize o campo comentários. Posso deixar aquele seu feedback, nos ajuda muito os seus comentários. Eu leio todos. Então, o nosso canal Programador Excel VBA é um canal focado em ensinar Excel de forma gratuita. Para mantermos esse bom trabalho, creio eu, que esse bom trabalho está sendo executado desde o dia 14 de maio de 2017. Temos aqui pouco mais do que 3 anos na plataforma do YouTube. E o nosso canal é focado em ensinar Excel de forma gratuita. Para mantermos esse trabalho de forma gratuita, conto muito com a sua ajuda. E como é que você pode estar nos ajudando? Traga aquele seu amigo que também tem interesse em aprender Excel de forma gratuita, sugerindo o nosso conteúdo para ele. Então, se você tem amigos que também têm interesse em aprender Excel de forma gratuita, sugere o nosso canal para eles. Se você faz parte de algum grupo de estudos de Excel, que seja no Facebook, Telegram e WhatsApp, sugira, compartilhe o nosso conteúdo nesses grupos para que mais pessoas conheçam esse trabalho e mais pessoas aprendam Excel de forma gratuita. Então, conto muito com a sua ajuda para chegarmos para este ano aos 20 mil inscritos e fazermos esse canal fazer conteúdos com muito mais qualidade. Então, conto com você. Hashtag tamo juntos. Hashtag 20 mil inscritos. Você ainda não é inscrito no canal Programador Excel VBA? Tá esperando o quê? Clica nesse botãozinho vermelho e se inscreva agora. Estamos nos aproximando dos 18 mil inscritos. Isso é muito importante aqui para o nosso canal, que possamos bater essa meta. Para quê? Para que possamos converter esses números de inscrições em conteúdos com muito mais qualidade. Então, ainda não é inscrito? Tá esperando o quê? Clica nesse botãozinho vermelho e se inscreva agora. Já é inscrito? Então compartilhe esse conteúdo nas suas redes sociais. Até o próximo vídeo. Valeu!